Olá, alunos! Ainda falando sobre processos de certificação digital, é bom lembrar que na última aula nós discutimos sobre a questão do Brasil ter um processo de certificação digital oficial chamado ICP Brasil. Perfeito. E aí nós temos a autoridade certificadora raiz, que é o ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Esse é chamado de AC Raiz, Autoridade Certificadora Raiz, que credencia outras autoridades certificadoras chamadas de ACs, autoridades certificadoras, que por sua vez têm as suas ARs, suas autoridades de registro, que é quem vai verificar a documentação do usuário para passar para a autoridade certificadora gerar aquele certificado digital. Mas existe também no processo ICP Brasil um outro tipo de autoridade certificadora chamada ACT. O que significa ACT? É uma autoridade certificadora do tempo. Eu sei que parece estranho isso, mas se uma prova mensurar a ideia de que o processo ICP Brasil, que é o processo oficial de certificação digital no Brasil, além de ter a AC Raiz, que é a autoridade certificadora raiz, que é o ITI, além de ter outras ACs, que são autoridades certificadoras, também tem as ACT, autoridades certificadoras do tempo. E o que faz uma autoridade certificadora do tempo? Ela é responsável por emitir carimbos do tempo. A ideia de um documento ter a informação de que ele foi gerado exatamente naquela data e naquela hora. Então as ACTs são essas responsáveis por emitirem carimbos de tempo nos documentos, nas mensagens ou nas transações eletrônicas. Por isso são chamadas de ACTs, Autoridades Certificadoras do Tempo. Sempre lembra disso para efeito de prova, ok? Bem, outra informação importante quando a gente está falando sobre certificação digital são as principais informações que constam num certificado digital. Quando a gente fala sobre emitir um certificado digital, e antes eu acabei de comentar que as autoridades certificadoras são aquelas que emitem certificados digitais para que os clientes possam ou criptografar documentos ou assinar digitalmente documentos, esse certificado digital que é gerado para um determinado cliente, ele tem que ter algumas informações que são as principais informações que constam em um certificado digital. Vem comigo então para saber essas principais informações. Primeiro, a chave pública do titular tem que ter no certificado digital dele. Então, lá no certificado digital do Rodrigo, tem a chave pública do Rodrigo, que é o titular deste certificado digital. Então, tem que ter a chave pública. Por que, professor, tem que ter a chave pública? Para que as pessoas possam se ocupar desta chave pública para verificar, por exemplo, se aquela assinatura digital é realmente do Rodrigo e comprovar, sim, sua autenticidade. Por isso que é necessário ter no certificado digital daquele titular a sua chave pública. Outra informação, é necessário ter os dados desse titular. Então, o certificado digital consta lá no certificado digital os dados desse titular, como o nome, o seu e-mail, isso também tem que constar num certificado digital. Outra, o certificado digital tem um período de validade e tem que constar no certificado digital o período de validade desse certificado. Claro, porque senão de repente está fora do prazo de validade e aí pode ser contestado em relação a isso. Então, no certificado tem que constar como informação também o período de validade do certificado. Outra dica, o nome da autoridade certificadora. Então, lá no certificado digital tem que ter o nome da autoridade certificadora que emitiu esse certificado digital, para que seja possível identificar, quem emitiu esse certificado digital foi esta autoridade certificadora. E ela é considerada uma autoridade certificadora, por exemplo, confiável no processo que estamos usando. Então é necessário ter o nome dessa autoridade certificadora. Outra, todo certificado digital tem um número de série único e exclusivo daquele certificado digital. E esse número de série, que é como se fosse o chassi do certificado digital, tem que constar também nele. Então, o número de série também é importante. E outra informação, a assinatura digital da autoridade certificadora que emitiu esse certificado. Por quê? A assinatura digital é que garante autenticidade e integridade, não é? Então, quem está garantindo que esse certificado digital é realmente daquele titular? Uma autoridade certificadora que emitiu ele. Então, tem que constar no certificado digital do Rodrigo a assinatura digital da autoridade certificadora que gerou esse certificado digital. Isso é informação que tem que constar
no certificado digital. Então é importante que para efeitos de provas de concurso eu entre na prova sabendo quais são as principais informações que devem constar num certificado digital de um determinado usuário. Essas são elas então: chave pública do titular, dados do titular como nome e e-mail, período de validade desse certificado, o nome da autoridade certificadora que gerou e que emitiu esse certificado, o número de série único e exclusivo para cada certificado e também a assinatura digital da autoridade certificadora que emitiu o certificado digital, dando garantias que esse certificado digital é realmente autêntico, é realmente daquela pessoa. Ok, pessoal? Essas são algumas informações importantes. Na próxima aula a gente continua falando de processos de certificações digitais e certificados digitais. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e até a nossa próxima aula. Bons estudos!